99,8% das pessoas que ficam neste vídeo até o final mudam sua realidade financeira. Neste vídeo vamos te mostrar os avisos chocantes que Warren Buffett deu na sua última conferência anual. Ele deu claros exemplos acerca da imprevisibilidade do mercado e como uma crise pode eclodir a qualquer momento. Além disso, vamos mostrar por que Buffett afirma que a maioria dos pequenos investidores perdem dinheiro no mercado a longo prazo, especialmente em tempos de incerteza. Tudo que for reproduzido aqui foi falado por Buffett em uma convenção. Eu gostaria de apresentar dois elementos aos novos integrantes do mercado de ações que os farão pensar um pouco antes de tentar fazer 30 ou 40 negociações por dia para lucrar com o que parece ser um jogo muito fácil. Em 31 de março, fiz uma lista das 20 maiores empresas do mundo por valor do mercado de ações. A maioria dos nomes será familiar para você. Esta lista é liderada pela Apple com um pouco mais de 2 trilhões de dólares e a empresa número 20 valia 330 bilhões. Essas são as 20 maiores empresas do mundo por valor de mercado em 31 de março. O que eu gostaria que você fizesse é ver que a lista começa com a Apple. A Saudita Aramco é uma empresa bastante especializada no seu país. Não tente negociar com esta empresa. Aproximadamente 95% dela é propriedade do governo, mas é essencialmente um país que está à venda em termos desse negócio. Das 6 principais empresas, 5 delas são americanas. Então, quando você ouvir as pessoas dizerem que os Estados Unidos não se sai bem ou não funciona muito bem na área comercial, se recorde que das 6 principais empresas do mundo, se tratando de valor, 5 deles pertencem aos Estados Unidos. Falamos um pouco sobre isso ano passado, mas em 1790, tínhamos metade da população mundial atual e 600 mil delas eram escravas. A Irlanda tinha uma população maior que os Estados Unidos. A Ucrânia tinha o dobro de pessoas que nós. Então, onde estavam os Estados Unidos? O que tínhamos? Os Estados Unidos tinham um mapa para o futuro, um mapa aspiracional que, de alguma forma, após 232 anos, nos rendeu 5 das 6 principais empresas do mundo. Isso não é um acidente e não é porque éramos muito mais inteligentes ou mais fortes. Sempre tivemos bom solo, clima decente, nosso sistema foi programado para ser incrivelmente bem produzido. É quase impossível 5 das 6 maiores empresas do mundo surgirem e continuarem com um país que possuía metade de 1% da população há apenas algumas centenas de anos. Mas o que eu gostaria de fazer é olhar para essa lista por 1 minuto ou 2 e te desafiar a fazer uma estimativa. Quantas dessas empresas estarão na lista daqui a 30 anos? Quais dessas empresas serão futuras potências e quantas estarão na lista? Você sabe que não serão as mesmas 20, talvez nem mesmo sejam as mesmas amanhã. Isso foi 31 de março. Acho que você está correto se seu palpite sugerir que 5 a 8 empresas ainda estarão na lista. Agora eu convido você a olhar outra perspectiva. Retrocedendo um pouco mais de 30 anos e analisando as 20 maiores empresas de 1989, e se você olhar para as 20, há 2 coisas que devem atrair seu interesse. Uma delas é que nenhuma das 20 melhores empresas de 30 anos atrás está na lista atual. Nenhuma. Mas então havia 6 empresas americanas na lista e seus nomes eram familiares para eles: General Electric, Exxon e IBM. E esses ainda existem. Elas estavam na lista dos 20 melhores, mas nenhuma conseguiu se manter na lista 30 anos depois. Acho que muito poucos de vocês, quando pedi para dizerem quantos permaneceriam na lista nos próximos 30 anos, teriam pensado que seria um 0. Eu também não sei se será 0, mas isso é um lembrete das coisas extraordinárias que podem acontecer. Coisas que parecem óbvias para você, mas que podem te surpreender. O Japão teve esse maravilhoso mercado por um longo tempo. Por isso tinha várias empresas japonesas na lista em 1989. Mas hoje não há nenhuma empresa do Japão na lista atual. Os Estados Unidos tinha 6 em 1989, agora temos 13 empresas de 20. Mas não são as mesmas 6 do passado. Isso nos convida a pensar em outra coisa. Podemos afirmar, enquanto olhamos para esta lista,
que 1989 não foi a idade das trevas, e isso significa que estávamos descobrindo o capitalismo ou qualquer outra coisa. As pessoas pensavam que sabiam muito sobre o mercado de ações e sobre as teorias do mercado eficiente, porém elas não sabiam. A empresa líder na época tinha um valor de mercado de 104 bilhões de dólares, tornando o valor da maior empresa do mundo por 30 anos. Atualmente, a empresa número 1 passou de 100 bilhões para 2 trilhões, e a 20ª empresa passou de 34 bilhões para 340 bilhões. Isso que diz algo sobre o que aconteceu com a igualdade, que é um tema recorrente neste país. Isso nos direciona um pouco sobre a inflação, mas este não foi um período altamente inflacionário em geral, mas mostra a você que o capitalismo funcionou surpreendentemente bem, especialmente para os capitalistas. Isso tudo nos trouxe número impressionante. Acredito que isso poderia se repetir em 30 anos. Você sabe que parece impossível e talvez seja impossível, mas estávamos tão seguros de nós mesmos quanto os investidores em Wall Street estavam em 1989, como nós somos hoje, repletos de determinação e foco. Mas o mundo pode mudar de maneira muito dramática. Vou te dar outro exemplo para que você possa refletir, que se refere a quando você começa a se sentir muito seguro de si mesmo. Uma coisa que se mostra por certo é que é um ótimo argumento para os fundos interessados é estar a par de suas finanças e da situação econômica do seu país. Tudo o que você tem que fazer é estar a bordo do navio. Você sabe que todo mundo busca ir para um lugar melhor. Apenas saiba quais dessas pessoas que vão conseguir e faça o possível para evitar fazer algo da forma incorreta. Se só tivesse um grupo diversificado de ações americanas, como um fundo de interesses, esses com certeza seriam minhas preferências e eu os manteria por um período de 30 anos. Mas se você achava que sabia muito sobre quais ações escolher, ou se a pessoa que você contratou pagou muito dinheiro para ter diferentes ideias de investimento, saiba que talvez você tenha chance de subir nesse mercado. Como o mercado oscila, você perceberia que com suas melhores ideias, em 1989 você não se sairia necessariamente bem, embora as ações em geral fossem absolutamente o melhor lugar para se apostar. Em segundo lugar, as pessoas são extremamente atraídas por várias indústrias, ou se esforçam muito para pensar que pertencem a um nicho. E se uma indústria diz que tal coisa é popular, você pode vender através dela e de seu popularismo. Você pode vender especificações e atrair pessoas que, em geral, ignoram números de vendas e garantias. Um setor de alto potencial é o da moda. Onde estava o lugar para essa área em 1903, quando meu pai nasceu? Em 1903, Henry estava começando a companhia de motores Ford. Falhou algumas vezes antes, mas estava prestes a mudar o mundo. O carro não gera apenas lucros de carros. Quando você pensa em tudo que isso gera, você se espanta. Temos ótimas companhias de seguros de carros. Graças aos carros, tivemos uma grande transformação em nosso país. A invenção do motor trouxe o salário diário de $5 e as famosas linhas de montagem e tudo relacionado a esse enorme mercado de automóveis. Dando uma olhada rápida em 1903, principalmente com o crescimento das rodovias interestaduais e os 290 milhões de veículos nas estradas americanas, não se tornou difícil escolher o setor com o maior futuro. Foi fácil eles escolherem o setor automobilístico. Nós somos donos de uma empresa chamada Marmon, que compramos da família Pritzker há alguns anos. Os Pritzker construíram esse negócio a partir de muitas empresas que haviam adquirido. Eles possuíam uma empresa com o mesmo nome em 1911. Foi esta empresa cujo carro ganhou a primeira corrida de Indianápolis e também foi a empresa que inventou o espelho retrovisor. O retrovisor foi inventado porque, durante a corrida de Indianápolis, os concorrentes que se sentavam no passageiro olhavam quase a corrida toda para fora, na intenção de informar o piloto o que os concorrentes estavam fazendo. O dono da empresa decidiu que os carros eram algo incrível e um dia ganhariam uma corrida de Indianápolis 500. Isso se alastrou na modificação dos carros feitas por eles e na quantia de 290 milhões de carros de sua marca estarem circulando pelos Estados Unidos. Diante disso, decidi olhar para a história e ver como fica a lista de empresas de automóveis ao longo dos anos.
Como vocês podem ver, foram quase 40 empresas que começaram com MA que entraram no ramo automotivo, incluindo nossa pequena Marmon. E mesmo estando na coluna do meio, ela durou um bom tempo. A empresa vendeu carros na década de 1930 e eram realmente muito especiais, mas, de qualquer forma, foram pelo menos 2.000 empresas que entraram no negócio de automóveis porque eles claramente tinham esse futuro incrível. Em 2009, restavam apenas 3 das 2.000 empresas mais aclamadas do século passado, 2 das quais faliram no mesmo ano. Então há muitas ações para escolher no que você sabe que será uma indústria maravilhosa no futuro. Muitas pessoas alcançam sucesso começando com empresas de automóveis, e esse pode ser o ramo onde você vai obter dinheiro das pessoas. A questão em si é que há poucas pessoas que escolheram a ação que será vencedora de crescimento e lucro. A All Motor se tornou a empresa dominante e poucas pessoas apostaram nela. Com isso, quero te dizer que não é tão fácil quanto parece. Este foi o alerta do Buffett sobre as dificuldades de escolher ações individuais e nos dando claros exemplos de por que a grande maioria dos pequenos investidores perdem dinheiro. Continue vendo nossos vídeos para continuar aprendendo como o mundo econômico realmente funciona.